Olá, boa tarde a todas as pessoas ouvindo o podcast. Hoje, para o podcast de Psi para Psi, Histórias Inspiradoras, estamos aqui com Jamile Cury, que é psicóloga e atualmente doutoranda em psicologia clínica. Jamile, é um prazer estar te recebendo aqui, muito obrigada por estar aqui. E bom, conte pra gente um pouco da sua trajetória, que estamos muito curiosos para ouvir. Obrigada, Ju, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui trocando com você, com vocês, né? Sabe que eu sou faladeira, então estou animada, já participei de outros podcasts, acho uma experiência sempre muito massa, assim. Então, vamos lá. Por onde eu começo, Ju? Me conte. Olha, eu conheço um pouco da sua história aqui, spoiler para os ouvintes, e sei que você atualmente mora em São Paulo, mas fez graduação na Bahia, né? Conta um pouco pra gente da sua graduação e depois da mudança para São Paulo. Sim, eu me formei em 2016, acho que é 2016, já tem um tempo, lá em Salvador, Bahia, numa faculdade chamada Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Na verdade, eu fiz direito primeiro, né? Eu fiz 1 ano e meio de direito, abandonei e mudei para psicologia. Eu venho de uma família de psicólogos, né? Que não é algo tão comum assim, mas o meu pai é psicólogo e a minha irmã também, né? Ela tinha pouco tempo de formada nesse período, né? Tinha pouco tempo assim. Então eu já cresci de certa forma envolvida ali com coisas da psicologia. Eu já tinha feito terapia quando eu era mais nova e tal. Meu pai é psicodramatista, então eu participava de algumas coisas do psicodrama, de vez em quando assistia, sei lá, teatro espontâneo, umas coisas assim. Então eu, de alguma forma, eu cresci tendo acesso a esse mundo que é o mundo da psicologia, né? E aí, na época do vestibular, aquela crise existencial da adolescência, né? Aquele sufoco, aquela angústia. E aí eu acabei fazendo direito, cursei 1 ano e meio, não me identifiquei e mudei para psicologia. E aí, quando eu mudei, foi aquela coisa assim, nossa, encontrei o meu lugar no mundo, que massa isso aqui. Tipo assim, tudo fazia muito sentido. E eu fui engajando muito rápido, assim, né? Na graduação, em atividades que a faculdade que eu me formei proporcionava, né? A Baiana é uma fundação, né? Uma faculdade que é uma fundação similar à PUC, né? Que hoje eu e a Jo nos conhecemos na PUC, eu fiz mestrado e estou no doutorado lá, né? Aqui em São Paulo. Então, de certa forma, tem algumas similaridades por ser uma fundação, né? Então, desde o início, eu já engatei, assim, pesquisa. Logo no segundo, terceiro semestre, no terceiro semestre eu já era bolsista de iniciação científica. Foi muito rápido, assim, porque... E você sempre muito engajada, né? Eu sou engajada, eu sou empolgada com a psicologia, assim, participativa, e minha turma era muito pequenininha. Então, assim, umas coisas que aconteceram que favoreceram. Essa coisa da iniciação científica foi tanta sorte que uma amiga ia ser bolsista. Eu era bolsista da FAPESB, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, mas que aqui é FAPESP, né? E essa bolsa ela era dela, ela passou para estudar na UNEB, na estadual. Então, ela fez uma transferência e a bolsa sobrou e foi para mim. Então, assim, eu já comecei sortuda. E essa amiga depois foi fazer estágio comigo lá na frente, a gente em faculdades diferentes, estagiamos juntas. Então, assim, os encontros da vida. E aí eu entrei nesse grupo de pesquisa que discutia direitos humanos, relações raciais, políticas públicas, né? Tinha essa pegada da psicologia com compromisso social, da sociohistórica, né? Que é o campo que eu tô até hoje. Então, eu entrei no grupo, fiz iniciação científica e aí comecei monitoria de metodologia, monitoria de psicologia e direitos humanos. Era engajadíssima, participava de tudo, líder de sala. Então, eu tive uma formação muito ativa, assim. Eu era muito ativa na faculdade. Tinha uma turma pequenininha, né? Como eu falei, então isso favoreceu a gente criar vínculos muito próximos com os professores. É diferente da PUC, né? Que a graduação da PUC são mais turmonas, é muita gente. Lá não as turmas eram pequenas, a minha turma era menor ainda. Então, isso fez com que a gente circulasse em várias turmas. A gente fazia disciplina, às vezes, junto com outro semestre. Fez com que a gente criasse vínculos muito próximos com os professores. E eu acho que isso tudo favoreceu bastante, assim, a minha formação. Ser uma formação, construir rede, né? Ter pessoas ali que davam suporte. Eu tive um vínculo muito especial com a minha orientadora da graduação. Sou próxima dela até hoje. É uma pessoa que me dá suporte até hoje, assim. Então, acho que em relação à graduação,
pós-graduação é isso, né? Busquei ali aproveitar tudo que eu pude desse processo. E aí, já perto de me formar, faltando 1 ano e meio, eu acho, para me formar, eu passei num concurso de estágio no Tribunal de Justiça da Bahia, que do nada teve um concurso e aí contratou um monte de estagiário de psicologia e de serviço social. E aí eu passei nesse concurso, a gente ganhava um salário mínimo, na época era ótimo, era muito dinheiro, a gente. Hoje em dia. Nossa, era muito bom esse estágio. E aí eu estagiava no SAOF, que era um serviço de apoio e orientação familiar, que era um serviço ligado às varas de família, da infância, e a gente fazia estudo psicossocial dos casos, né? A gente recebia os processos, escutava as famílias, fazia relatório. Então, assim, eu tive uma super experiência de estágio, porque primeiro que fazia relatório pra caramba, que é uma coisa super delicada, né? Super sensível na nossa área, super complexa, ainda mais envolvendo justiça. A gente fazia relatório pra caramba e acompanhava os casos, né? No começo atendia sempre com minha supervisora, no finalzinho já a gente já tinha mais autonomia, né? Atendia sozinha. Fiz muitos amigos que são meus amigos até hoje, assim, nesse estágio. Cheguei a morar aqui em São Paulo com um amigo que estagiou comigo lá no Tribunal de Justiça, porque depois ele veio fazer mestrado aqui, eu vim um semestre depois, e aí depois a gente acabou morando junto, então foi um lugar super massa também, que me ensinou muito, e assim, a gente escutava famílias de todas as realidades possíveis, assim, das histórias mais estapafúrdias que vocês possam imaginar, de prints de WhatsApp, barracos nos processos, e famílias riquíssimas, assim, visitas domiciliares em casas, assim, mansões, e em famílias com situação de muita vulnerabilidade, assim, então foi uma experiência muito rica de estágio. E aí, bom, sua graduação já foi cheia de experiências, pelo que você está contando. E daí, como foi a decisão de vir para São Paulo? Até porque você já estava até bem relacionada também ali em Salvador. E tinha meu pai também, né, que estava começando a montar uma clínica. Ele não trabalhava integralmente com psicologia, ele sempre conciliou com outro trabalho, né? Ele é geólogo de formação inicialmente, então ele era petroleiro, como a gente diz lá em Salvador, trabalhava na Petrobras. E aí, quando ele se aposentou, que foi perto de eu me formar, ele também estava investindo mais na clínica, né? Querendo crescer, assim, né? O espaço dele de atendimento, mas eu não queria, assim, eu não me via atendendo, que é uma coisa até legal, assim, de dizer que, assim, eu não queria atender de jeito nenhum. Não me via como psicóloga clínica, eu era muito envolvida nas coisas da psicologia, com compromisso social, da sócio-histórica, do CRP, dessa coisa da psicologia da militância na psicologia. Então, eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar na assistência social, era trabalhar em política pública, era dar aula, era formar pessoas para discutir relações raciais, era assim, eu era bem sonhadora, né? Bem uma visão muito romântica, né, das coisas. Quando a gente se forma, tem essa visão, né, de querer mudar o mundo. Inclusive, esse é um dos temas que eu quero discutir no meu doutorado, né? Essa transição entre o que a gente sonha, né, enquanto projeto profissional e o projeto de fato, né, que a gente consegue operacionalizar as dificuldades que a gente vai encontrando, né, no trabalho, principalmente no trabalho, nos equipamentos públicos, né? Então, enfim, então eu vim sonhadora demais e o meu grupo de pesquisa... também acho que, desculpa te interromper, também acho que tem uma certa dicotomia, assim, eu também me identifico muito com o que você disse, eu também era super essa pessoa na graduação, né? Eu não vou para a clínica, disse as duas na clínica hoje em E hoje dia, né? estamos aqui, mestre e doutorando em psicologia clínica, porque a vida é isso. Mas que também tinha uma certa dicotomia de que a clínica é coisa de burguês, né? Sim. Clínica também não muda nada, né? A clínica só reforça a lógica capitalista e também não é bem assim, né? Não é. E acho que é desconstruir essa noção também do que é a clínica, né? Acho que quando a gente vai para a área social, a gente vai se dando conta de que aquilo também é clínica, né? Então, acho que a gente tem uma formação, né, muito conservadora ainda na psicologia, né? Então, e fica essa visão como se a psicologia clínica fosse uma área apartada, né? O meu supervisor até fala isso, como se fosse algo meio glamorizado. E, na verdade, não é, né? Nenhuma área é. A gente faz psicologia clínica em todo lugar, assim como a gente faz psicologia social em todo lugar, né? Então, acho que são coisas que a gente vai desconstruindo na prática, nas experiências mesmo,
mesmo, né? Nas desconstruções, né, daquilo que a gente idealiza enquanto projeto profissional, né? Então, E acho que nas oportunidades que vão que vão surgindo, né? surgindo, sim. Aí é isso. Nisso, eu queria muito fazer mestrado, né? Era muito engajada na vida acadêmica, já tinha artigos publicados, já, né? Já pesquisava e eu queria muito fazer mestrado, queria muito dar aula, né? Tinha realmente isso como era o que eu me via fazendo ali naquele momento quando eu me formei. E aí tinha, assim, né? Eu lá no Nordeste, em Salvador, tinha uma super expectativa do que era a PUC São Paulo, do que era a equipe de sócio-histórica da PUC. As minhas professoras me incentivavam muito a sair de Salvador, né? Porque tinha mais, em São Paulo tem mais oportunidade, né, na vida acadêmica, tem mais grupos na sócio-histórica mesmo, né, do que tinha em Salvador. Então, elas me incentivavam muito. E na época, meu irmão morava aqui, então eu tinha também uma estrutura familiar que me favorecia tentar, né, vir experimentar São Paulo. E aí, assim fiz, né? Passei na seleção. E tinha outra coisa. Tinha uma colega do grupo de pesquisa, que o mesmo que eu de Salvador, que já estava em São Paulo, já estava no doutorado. E aí, ela me ajudou a entrar. Eu falei para ela, a Raizel, eu falei, Raizel, e aí, como é que faz? Como é que é? Aí ela me passou o e-mail de Ana Bock. Eu lembro que eu mandei e-mail para Ana Bock, falando que eu ia fazer a seleção. E aí, eu não esqueço, eu estava voltando para casa, não lembro de onde. E aí, o meu celular apitou, assim, eu estava dirigindo e era a Ana Bock respondendo o meu e-mail, gente. Eu me tremia. Me tremia. Imagine, para mim, pobre de mim, Ana Bock respondendo o meu e-mail, eu me tremia. Aí eu cheguei em casa, assim, super emocionada. Aí foi isso, aí eu passei na seleção do mestrado e vim, aí não consegui a bolsa, aquele estresse, vendi o carro para pagar a PUC, aquelas maluquices que a gente faz quando quer muito uma coisa. Aí eu peguei e vim de Malicuia para casa de meu irmão tentar. Aí começou a desconstrução de tudo, né? Que aí começou, tudo que eu idealizei foi por água abaixo. Que aí cheguei na PUC, não era nada daquilo que eu imaginei. Não era tão glamuroso assim. Não era tão glamuroso assim. Eu lá toda, né, minha Xane lá em Salvador, toda na minha faculdade, né, todo mundo tinha uma relação ótima comigo, todo mundo me conhecia, não sei o que, era toda tirada boa aluna, cheguei na PUC, não entendia nada, ao mesmo tempo tinha outras coisas que a minha faculdade era muito boa, em metodologia, né, essa coisa do pensamento da pesquisa, é um curso, né, que é bem moderno, assim, tem um currículo inovador, então tinha as metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, então tinha muita coisa que eu era muito safo. Ao mesmo tempo, tinha muita coisa que, assim, que eu nunca tinha ouvido falar. E era assim, um desespero. Desesperador. E aí fui fazendo mestrado, me adaptando a São Paulo, aquela loucura, assim, me sentindo muito só, né? Tinha algumas amigas de Salvador que moravam aqui, tinha meu irmão, mas, assim, foram 2 anos bem desafiadores, assim, bem difíceis, muita angústia, queria ir embora de qualquer jeito para Salvador, queria voltar. Ainda terminei, eu te conheci nessa época, né, Ju? No meio das crises. Aí, em determinado momento, alguém fofocou para Ana Bock que eu queria ir embora, porque eu não estava aguentando mais, assim, eu voltava das... Cogitou, foi quase mesmo. Eu queria ir embora para terminar o mestrado em Salvador, né? Tipo, já tinha feito as disciplinas, tal. Eu falei, não, vou terminar de escrever em casa, não tô aguentando mais isso aqui. Me sentia muito só, não tinha um grupo de pesquisa. Assim, foi um período que a Ana Bock, ela estava candidata a vice-governadora. Mas, assim, ela estava com poucos doutorandos, a doutoranda que ela tinha estava trabalhando, então estava naquela loucura, conciliando, né, academia com trabalho, não sei o quê. Então, assim, não tinha muito, né? Hoje o grupo de pesquisa do doutorado tem todo um suporte, né? Tem o grupo ali, toda semana a gente se reúne e tal. Não tinha isso no mestrado. E eu vim de um grupo muito panelinha na graduação, era assim, muito próximo, todo mundo muito se ajudava. Minha orientadora era assim, o nome dela é Marilda, eu brincava, chamava ela de Mãe Rilda, porque ela era muito, assim, mãezinha, ela é carrasca, mas ela era muito
muito próxima. Assim, acolhedora também. ela jogava duro, mas ela era muito... Tinha um vínculo que também diferente, né? São Paulo, a forma de se relacionar em Salvador é muito diferente da forma de se relacionar aqui, né? Mas eu fiz amigos muito legais, assim, no mestrado, e isso, né, foi, acho que nesse caminho aí de pensar as coisas que ajudaram a gente, as escolhas que a gente vai fazendo, acho que eu entrei num grupo muito massa, assim, do mestrado, colegas muito legais e pessoas que acabaram me ajudando a entender São Paulo, assim, e a me inserir em espaços aqui. E aí, o que aconteceu? Eu sou boa de lábia, boa de fofoca e de fazer amizade. Então, É tudo que a gente precisa. tudo que a gente precisa para se inserir profissionalmente. E é basicamente uma rede, né? De contatos, de Exatamente. Então, eu trabalho. fui construindo uma rede de contatos na PUC. Aí, é isso, eu queria ir embora. A Ana Bock me chamou e falou assim: eu não quero que você vá embora. Então, vamos bolar um plano para você ficar. E aí, assim foi. Ela me colocou para trabalhar naquele congressão da psicologia, né? O CBP. Do CBP. Aí eu trabalhei lá no CBP, aí ganhei um dinheiro, aí a gente começou a tentar fazer mais reuniões. E aí o negócio foi engatando, assim. Aí eu falei, bom, já que eu vou ficar, preciso trabalhar, né? Que essa bolsa de R$ 1.500 não dá para nada. Já deu esse tempo de ficar só dedicada à pesquisa. Preciso buscar outras coisas. Estou finalizando o mestrado. Esse era o último semestre, assim, do mestrado. Eu tinha passado mais ou menos 1 ano e meio. Vou começar a procurar aqui outras coisas. Aí comecei, menina, passava a madrugada procurando emprego. Eu lembro no computador, assim, procurando emprego, mandando currículo. E aí... sites de vaga, assim, várias... site de vaga. Eu lembro que uma pessoa me indicou um site. Uma pessoa que eu nem lembro onde eu conheci, na PUC, sei lá, me indicou um site que era vagas na área social. E aí, aqui em São Paulo, né, para quem não é de São Paulo, a gente tem um movimento de terceirização dos equipamentos públicos. Então, a gente tem muitas organizações sociais que fazem a gestão das políticas públicas. E isso faz com que tenha muita vaga nessa área, porque a rotatividade é muito alta, os salários são baixos. Não é por concurso público, né? Não É é processo por seletivo mesmo. É processo seletivo, e aí tem bastante vaga na assistência e tal, na assistência mais do que na saúde, que a saúde paga melhor, é mais estruturado, e aí é um pouco mais, né, rigoroso o processo seletivo. Mas na assistência tinha bastante vaga. E aí alguém me deu essa dica, e eu queria, tudo que eu queria na vida era trabalhar no CREAS, era o sonho da minha vida. Então pronto, procurando emprego. Só que aí, uma professora lá da PUC, que eu nem era aluna dela, eu conhecia ela, nem lembro onde, conheci essa professora, estava procurando alguém para atender um adolescente por valor social. No consultório dela mesma, ela ia emprestar a sala. Que era uma menina que era bolsista de uma escola particular, que estava, tipo, evadindo da escola, estava faltando muito à escola, e ela recebeu esse caso, ela queria alguém lá da PUC para atender essa menina por valor social. E aí, as minhas amigas lá da PUC já tinham ouvido o INE, inclusive, já tinham ouvido que eu queria trabalhar, que eu estava atrás, que eu estava ali, que eu queria atender, que eu queria isso, que eu queria... Aí pronto, me indicaram, lá fui eu ia. Você ia anunciando, gente, quero trabalhar. Gente, eu ia anunciando literalmente. Teve um período da minha vida que eu fiquei desempregada, que eu vou contar, que eu falava, gente, se vocês me querem em São Paulo, eu preciso de um emprego. E as pessoas começavam a me mandar um monte de vaga. Muito bom, muito boa tática, muito bom. Aí foi isso. Comecei a atender essa menina, foi minha primeira paciente aqui em São Paulo, um adolescente. Era um caso super delicado, e essa professora foi super querida, a Mirti, o nome dela, uma professora lá da PUC. Ela me emprestava, me dava a chave da sala dela na minha mão, assim. Hoje eu vejo o quanto isso foi de uma confiança, assim, em mim, muito cuidadosa, assim. E aí eu ia lá na PUC, a sala dela era lá na Sumaré, era pertinho da PUC. Eu ia para a PUC, pegava a chave com ela, ia lá, atendia, no outro dia devolvia a chave para ela. Daí comecei a atender essa família, né? Essa mãe, essa adolescente. E, em paralelo a isso, procurando trabalho lá, mandando currículo. Aí, com o sonho de mudar o mundo e transformar. Com o sonho de mudar o mundo, terminando o mestrado e lá, quero trabalhar na assistência, área social, quero finalmente colocar em prática isso tudo aqui. Não. Passei numa seleção para trabalhar num serviço de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência, SPVV, que é um serviço especializado ligado ao CREAS, coordenado por uma ONG, eu não vou citar nome porque eles são muito escrotos.
Vamos de não processo. Vamos. Nem sei como tá hoje. Inclusive, depois eu atendi uma pessoa que deprimiu por causa de que trabalhava nessa ONG e que não sei o quê, que estava afastada lá de licença ao trabalho, porque tinha tido um episódio depressivo super grave. Enfim, né? As coisas vão nos encontrando. Aí foi isso. Trabalhei na assistência, comecei o trabalho na assistência, em paralelo ao trabalho na assistência, comecei a me divulgar quanto psicóloga clínica, né? Comecei a dizer para a galera, não, tô atendendo. Comecei a atender. Entrei na supervisão, aí um colega do mestrado me indicou para fazer supervisão com o Emiliano, que é com quem eu faço supervisão até hoje, que era uma supervisão em grupo, e o Emiliano estava terminando o doutorado, né? Era um colega também lá da PUC que estava terminando o doutorado na psicologia social. Eu fazia o mestrado na psicologia da educação. E eu comecei a fazer supervisão, ele começou a me encaminhar paciente, outro colega lá da PUC, o Marcos Amaral, também começou a me indicar paciente. O Marcos é do AMA Psique, então ele recebia muita demanda de paciente que ele não conseguia acolher, então ele começou a me mandar algumas pessoas, e aí nisso eu atender e trabalhar na assistência. Então era uma loucura, eu morava na época em Pinheiros, trabalhava na Zona Norte, lá no Casa Verde, e atendia à noite, sábado e à noite. E aí Presencial. Gente, essa era é pré-pandemia. Uhum. É uma outra era. Uhum. Presencial. Eu alugava uma sala, aquela sala que você aluga por hora. Uhum. Arranjei um lugar lá perto da minha casa, que era perto do metrô, que atendia por hora, e comecei a atender lá. Só a adolescente que eu atendia na sala da professora, o resto eu atendia. E aí fiquei. Aí a adolescente não ficou, ela não queria fazer terapia, aqueles processos, né, de adolescente, era a mãe que queria, não sei o quê, acabou não ficando. E aí eu comecei a atender e a trabalhar na assistência. Aí no dia aí defendi o meu mestrado em 2019, março de 2019. No dia seguinte da minha defesa do mestrado, eu faltei o trabalho nesse dia da minha defesa, né? No dia seguinte, eu descubro que o meu contrato era temporário, era para cobrir a licença maternidade de uma colega que voltou, e eles tinham uma ilusão que ia ter um aditamento, né? Receber um aumento de verba para manter uma equipe maior. Esse aditamento não aconteceu, resumindo, eu me lasquei. E aí assim, eu fui demitida, mas antes de ser demitida, eles me colocaram no serviço de população de rua, um abrigo, que na verdade foi um jogo ali que eles fizeram, né? Acho que não vale a pena aqui me prolongar nessa história, mas foi muito sofrido, assim, porque eu tive que sair do dia para a noite, não consegui me despedir das famílias que eu acompanhava, as crianças. Foi o período, em relação a trabalho, mais difícil que eu passei aqui em São Paulo, assim. Eu sofri muito, muito, pela forma como eu saí, pela impossibilidade de fazer o meu trabalho do jeito que eu acreditava, né? E aí a gente começa a se deparar, né, com a precariedade, né, dos serviços públicos, desse processo das OS fazendo a gestão, da precarização do trabalho, né, de como a gente fica vulnerável enquanto trabalhador. E eu ganhava, assim, muito pouco. E direto o salário atrasava, era aquela coisa, assim, né? Eu fiquei, não lembro quanto, não fiquei muito tempo lá, não. Fiquei, não lembro exatamente, uns 4, 5 meses. Mas foi bem difícil. O que você vai formando com essas famílias é grande, ele ser rompido assim, do dia para a noite. É um absurdo. No dia da minha demissão, eu falei tanta coisa para a assistente social que coordenava essa ONG. Nossa, foi horrível, assim, horrível. Saí brigando, chorando. Foi muito triste, assim, muito triste. E aí, recebi uma rescisão, e aí foi esse período que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer para continuar aqui em São Paulo? Porque eu tenho pacientes, poucos, na época, não lembro quantos, sei lá, 5, 6, um pouquinho, assim, começando na clínica, e tenho esse dinheiro aqui da rescisão, preciso de um emprego. E aí foi quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu precisava trabalhar. E aí o que eu fiz? Eu voltei aí para a PUC, porque acho que de alguma forma ter uma instituição de referência é algo que ajuda muito. Não só para quem está na academia, né? Acho que para quem não está na academia, temos as sociedades, as organizações, os cursos de formação, os grupos de estudo, enfim, eu acho que coletivizar o nosso trabalho é o caminho para a gente conseguir não só mudar o mundo, né, minimamente ali na
política naquilo que é possível, mas também fazer rede para ir se inserindo nos espaços, né? Então eu falei, não, vou voltar para a PUC, vou fazer... Tô lá. Comecei a fazer alguma disciplina, nem lembro. Eu comecei a fazer alguma disciplina, alguma coisa, algum grupo, comecei a frequentar. Eu falei, não, nada, vou fazer o doutorado. Aí comecei a dizer, gente, quero trabalhar, preciso trabalhar. Se eu não conseguir trabalhar, eu vou ter que voltar para Salvador, porque eu não tenho como me sustentar aqui, enfim. E aí nisso, muita gente começou a me mandar vaga de trabalho, porque como eu sempre estava nesse movimento de dizer que queria trabalhar, que precisava trabalhar, vira e mexe, alguém me mandava uma vaga, me mandava uma seleção, cheguei a fazer 2 processos seletivos e que não passei, assim, acho que 2 ou 3, que não passei, e aí surgiu Suzano. Aconteceu o massacre. Quando aconteceu o massacre, eu trabalhava na assistência, né? Eu lembro do dia que aconteceu, né? Para quem não se lembra, dia 13 de março, eu acho, de 2019, né, teve um massacre numa escola na cidade de Suzano, em que alguns funcionários e alunos foram assassinados por 2 ex-alunos, que invadiram a escola com revólver, arco e flecha, enfim, né, uma cena de extrema violência. E aí disso veio um projeto de contratação de em torno de 40 psicólogos para a região, para a área de saúde e educação. E aí era muita gente contratada, gente. Era um super processo seletivo, várias etapas, e queriam alguém, precisava ter especialização, precisava ter alguma titulação. E por um acaso, eu tinha terminado de acabar o mestrado em psicologia da educação. Então, eu tinha a titulação necessária que eles estavam exigindo ali, né? Que era ou na área de educação ou na área de saúde. E aí fui. Para vocês terem noção, eu só descobri que era para trabalhar em Suzano quando eu cheguei no processo seletivo, porque eu nem sabia o que era. Porque eu não tinha ligado os pontos, eu não sendo de São Paulo, não tinha noção do que era Suzano, assim, não entendia geograficamente, só fui. E aí, quando eu fui, eu entendi o que era, eu falei, não, vou continuar, vou ficar. Fui passando e passei. E comecei a trabalhar lá, e aí foi uma... Você se mudou para lá? Não me mudei, eu ia todo dia para lá, de metrô, levava... A escola era muito perto do metrô, lá do trem, né? Então, o acesso não era tão ruim, mas foi quando eu entendi algumas coisas de São Paulo, né? Porque antes eu trabalhava na Norte, mas não era longe. Era, sei lá, 30, 40 minutos de ônibus, sei lá, para São Paulo não é tão longe. Suzano era quase 1h30, né? Entre pegar... Na época tinha aquele Uber Pool, lembra que dividia? Gente, eu pegava um Uber Pool pro meio, porque eu não morava perto do metrô na época. Hoje eu moro, na época eu não morava. Eu pegava um Uber Pool para Barra Funda, que eu morava na época na Pompeia, e da Barra Funda eu pegava metrô, trem até chegar em Suzano. Fazia isso todos os dias e atendia no consultório depois. Saía de lá e atendia. Gente, era uma maluquice, assim. Era muito cansativo. Hoje, depois da pandemia, de tudo, eu não sei como eu conseguia, assim. Eu lembro que tinha uma lanchonete de esfirra em frente ao metrô, que ficava perto do meu consultório na época. Eu lembro que eu ia para lá, comia uma esfirra, ia no banheiro, aí me trocava, mudava, botava um colar, alguma coisa, passava um desodorante. O almoço era uma esfirra e vai ia atender, Os horários eram meio... tinha dia que eu ia de tarde, dia que eu ia de manhã. Como era eu e mais 2 psicólogas na escola, porque eu atuei no chão da escola, eu era psicóloga escolar da Raul Brasil, aí a gente tinha a nossa escala, então, lá era 30 horas, né? Na assistência eram 40, então o resto era deslocamento, né? Nossa, e eu nem imagino, assim, como foi esse trabalho, né, de chegar no chão da escola depois de tudo que aconteceu e esse trabalho de meio situação de crise mesmo, né, emergência, enfim. Até esse projeto todo que você foi contratada foi criado nesse contexto emergencial. Exato, e era um projeto que era Secretaria de Saúde com Secretaria de Educação. Tinha uma galera muito legal, ligada à USP, querendo fazer um negócio funcionar mesmo, sabe? Uma galera que coordenava RAPs. Então, tinham coisas legais, mas era muito difícil, assim, no dia a dia do trabalho. Primeiro que, assim, gente, não existe psicólogo em escola pública, não existe nada, não tem política pública, não tem nada escrito, não tem manual, não tem nada, né? Acho que quem
quem começou a sistematizar alguma coisa foi o pessoal dos institutos federais, que tem psicólogo lá, concursado, que tem alguma coisa minimamente sistematizada, mas assim, não tem. Então era muito difícil, a gente não existia no desenho da rede. Tinha que inventar o Tinha que trabalho. inventar em uma situação super delicada, a gestão muito machucada com tudo que aconteceu, questões políticas ali da região, que para além do massacre, que invadiam, né, o nosso trabalho, era a gestão Dória. Olha, gente, reunião na Secretaria de Educação, como é o nome daquele cobra do grafite, foi na escola porque o Dória porque queria que ele fizesse o muro da escola, encheu o saco do homem até ele ir. Eu tenho o WhatsApp do cobra, isso é uma coisa muito sem noção. Inesperado, inusitado. Conheci a mulher do Dória. Inusitado. A mulher do Dória, ela foi lá na escola toda piruana, ela achava que eu era aluna também, aí ficou perguntando se eu era aluna. Eu falei, não, sou psicóloga. E as meninas pedindo para tirar foto com ele. Eu falei, gente, não vai para tirar foto com essa mulher. E porque é isso, né? Virou um caso muito publicizado também, né? Então, tinha muitas questões políticas que atravessavam, a gente tinha muita dificuldade de trabalhar. E fico imaginando que são muitas as camadas de impacto para essas pessoas que antes estavam vivendo suas vidas normalmente e agora, além de ter passado por tudo que elas passaram, elas têm repórter, televisão, não sei o quê. SBT na porta da escola, no dia, questionando o evento que a gente fez, como se estivesse tocando música na escola no dia do aniversário do massacre, assim, coisas mais absurdas, assim. Mas, mais uma vez, fiz amigos maravilhosos lá, muito psicólogo massa, a gente dava o sangue para fazer o mínimo ali, porque era realmente muito difícil trabalhar. Mas qual era, assim, a atuação de vocês no dia a dia? Então, era mais atendimento com as crianças ou não? A gente tinha intenção de fazer um trabalho mais institucional. Só que realmente era muito difícil, porque a escola tinha muito medo de mexer em determinadas coisas, né? Tanto por questões políticas, quanto por receio mesmo do que isso ia impactar emocionalmente, né? Então, era tudo muito delicado, assim, era pisando em ovos o tempo inteiro. Então, muitas coisas que a gente pensou foram barradas, inclusive uma pesquisa que a gente montou para aplicar na escola, para a gente mapear possíveis demandas, intervenções, a gente não conseguiu aplicar. Então, era tudo muito delicado. Com o tempo, a gente foi construindo um trabalho junto com os professores, que eram nossos parceiros, assim, que davam abertura. Então, a gente foi fazendo projeto, né? Projetos sobre bullying, projetos sobre autocuidado, né? Saúde mental, Setembro Amarelo. Então, a gente conseguiu fazer alguns projetos ali, junto com os professores parceiros e tal. Em alguns momentos, a gente fazia um trabalho de trabalhar as relações interpessoais nas turmas, né? Quando surgia alguma demanda, procuravam a gente fazia um trabalho ali de grupo com algumas turmas que estavam com algum conflito, e acolhimento e encaminhamento. Acolhimento e encaminhamento, assim, era dia todo, toda hora, o tempo inteiro. Não só pelo massacre, porque, assim, acho que quando acontece uma situação traumática coletivamente, muita coisa vem à tona. Porque, gente, era um luto coletivo, é uma coisa, assim, que eu nunca vou viver de novo. A cidade inteira mobilizada. É uma situação muito atípica. Então, muitos adolescentes que viviam processos de violência na família começaram a falar sobre isso. Do nada, um monte de psicólogo na escola, nunca nem tinha existido isso, muita gente nunca nem tinha tido acesso a um psicólogo. Então, agora que eu vou falar que fulaninho me abusa, que minha mãe bate meu pai, que meu pai bate minha mãe, que não sei o que lá, que eu fico em casa sozinha cuidando do meu irmão mais novo e fico com raiva de minha mãe, tudo pipocou, né? Então, muitas questões pipocaram a partir disso que não tinham necessariamente relação com o processo de luto que a escola estava vivenciando, né? Muitos alunos eram sobreviventes mesmo, se esconderam no banheiro, debaixo da mesa, tem aquela história da merendeira, né? Que escondeu os meninos. Então, assim, 2 pessoas, funcionários morreram, que eram pessoas, assim, muito queridas, muito coração, assim, da escola, que era uma coordenadora e uma técnica, tipo Bedel, né? Que aqui em São Paulo chama Bedel, vou chamar fiscal, mas é a mesma função.
Uhum. Então, era muito difícil, assim, muito difícil. E aí, como entraram muitos psicólogos nas UBSs, começou a ter muitos profissionais para acolher essas pessoas, né? As UBSs começaram a fazer trabalhos de tanto psicoterapia individual quanto grupo, etc. Então, a gente tinha um pouco esse papel também de colaborar para que a escola entendesse a rede, o desenho da rede, né? Tinha um CAPS em frente à escola, a escola nem sabia. Foi aprender depois que tudo aconteceu, né? Então, Vocês quiseram mesmo produzir um trabalho que ficasse assim a longo prazo os efeitos, né? Não só um acolhimento emergencial, mas algo que sim, realmente alterasse a longo prazo, assim. até porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar lá, né? A princípio, o contrato não tinha um prazo de validade, mas teve, né? Uhum. Até, até que todos foram demitidos. E eu saí um pouquinho antes, porque estava muito pesado, assim. Tanto o trabalho quanto o deslocamento. Era muito angustiante o trabalho, assim, essa sensação de enxugar gelo, a gente querer trabalhar e não conseguir, porque a escola não deixava. Aí teve um momento que a escola entrou em reforma, aí mudamos de prédio, foi para um lugar mais distante, o acesso mais difícil, e pipocou muitas questões quando a gente mudou de prédio provisoriamente para a escola entrar em reforma, né? Muitas questões, assim. Tem uma cena que eu não esqueço. Um dia a porta bateu, a gente tinha acabado de mudar de prédio, então eles estavam se adaptando e muito assustados, gente, porque as pessoas pensam que eles estavam traumatizados com aquele espaço físico. Só que eles tinham mapeado uma rota de fuga naquela No escola. espaço novo. No Ah, espaço, no no espaço espaço antigo. antigo, no espaço novo, eles se sentiam completamente vulneráveis. Então, assim, coisas que eu nunca ia imaginar na minha vida, assim. Aí teve um dia que estava ventando, aí começou a bater umas portas, assim. Nossa, tiro, né, gente? Um desespero. Várias pessoas entrando em crise de ansiedade ao mesmo tempo, uma coisa assim bem louca. E E que, aí, né, tudo bem, somos psicólogas, mas ali, naquele momento, naquele contexto, você não o que a imagina. gente faz, né? Não, Assim, não imagina. desesperador. E aí é isso. Aí eu lembro que nesse dia a gente levou o grupinho de umas meninas que tinham tido, né, entrado em crise de pânico. Eu e outra psicóloga levamos, sentamos com ela numa varandinha e tal. Aí uma mãe que estava em não sei onde filmou e disse que a gente estava colocando as meninas em risco porque elas estavam na varanda, a varanda não tinha tela. Então, assim, era assim, eu nem. Olha que já tem tempo, eu tinha muita história, mas sabe, Uhum, eu já não uhum, lembro mais de tanta coisa. Mas uhum. era muito desafiador, assim, era muito desafiador. E foi SBT na porta também. da escola, perguntando por que estava tocando música no dia do aniversário do massacre, a gente tendo que mandar uma carta justificando para a Secretaria de Educação. Então, assim, eram coisas muito absurdas que aconteciam, muito absurdas. E aí, isso também, né, no seu caminho individual, também foi pensando, bom, que outros caminhos eu posso seguir, porque esse também estava pesando e te adoecendo um pouco também. Sim, e aí eu fui ficando assim, eu comecei a ter crise de pânico no metrô, comecei a voltar chorando, fazia o caminho de volta chorando, assim. E eu tinha muito vínculo com as adolescentes. Eu cheguei a atender por mais de ano uma pessoa depois, uma menina que eu acompanhei lá, porque a gente não fazia psicoterapia, mas você criava vínculo, né? Você estava ali no recreio, brincava, conversava tudo, né, gente? Desde realmente uma fobia por conta do massacre até a minha amiga roubou meu namorado, né? Uma escola, é adolescente, a vida acontece. Uhum. Então, a gente estava ali, conversava, brincava, criava vínculo, as pessoas começavam a nos reconhecer como as psicólogas da escola, então também iam demandando, mas foi ficando pesado, assim, principalmente depois que mudou de prédio. Foi bem decisivo, assim, essa mudança, porque ficou mais distante e o trabalho ficou mais difícil. Aí eu desisti, foi muito sofrido, assim. Que enquanto na assistência eu fui demitida, em Suzano eu me demiti. Eu Uhum, decidi uhum, me demitir. Eu já tinha mais pacientes na clínica, então eu já conseguia segurar um pouco a onda com o consultório, e aí eu não aguentei. Eu saí. E Mas foi nesse momento que você
teve essa transição mais abrupta de, bom, acho que eu vou dar um tempo da área social e vou atuar na clínica mais, Então, principalmente. eu lembro que depois que eu saí, eu fiz o processo seletivo para trabalhar em outra política pública. Eu estava tão puta que eu comecei a reclamar no meio da seleção. Eu falei, nossa, eu não vou passar nunca, porque eu estou aqui dizendo o quanto esse trabalho é O quanto as OS quanto eu não destrói. aguento mais, o quanto já deu para mim por enquanto. Mas, assim, acho que tem uma coisa, né, desse processo do que a gente idealiza, do sonho, que é você entender que você não está dando conta, que você está adoecendo e que talvez o seu corpo seja mais potente, mais ativo em outro espaço, né? Mas é muito difícil, assim. É um luto mesmo. Foi um luto, assim, de como se eu estivesse traindo, né? Uma bandeira, né? Algo que eu acreditava. Então, foi desafiador. E, na época, no meu grupo de supervisão, é porque, assim, gente, muita gente trabalhou em Suzano. Então, eu tenho muitas amigas que nem amigas que eu fiz lá, amigas que trabalharam lá também. Então, no meu grupo de supervisão, tinha outra colega que também atuava em uma UBS lá. E a gente estava meio que pirando na mesma época. Aí eu lembro que teve uma supervisão assim bem decisiva com o meu supervisor, que é um cara que atuou muitos anos em CAPES, né, que tem bastante experiência em política pública. Aí ele falou algo nesse sentido, assim, que não adiantava a gente estar lá adoecida, sendo que a gente podia estar em outro espaço, sendo mais potente, mais ativa, né? E aí acho que essa fala foi um pouco decisiva, assim, para eu sustentar que eu não queria mais, porque tinha uma coisa de trair mesmo, né? Trair a bandeira, e o compromisso social, e os direitos humanos. Tão marcante que corta para, sei que estou fazendo um corte temporal, mas isso é parte da sua pesquisa de mestrado atualmente, de doutorado atualmente, né? Conta um pouco disso. Então, aí é isso. Clínica, pandemia, atendimentos online. E aí, a clínica aconteceu, resolvi voltar para a vida acadêmica, né? Nisso eu. Porque parada apenas com a clínica. Não, nesse meio tempo eu fiz uma formação em psicodrama, que eu inventei, que nunca fiz o TCC, tá aí, entregue para o universo. E aí entrei no doutorado. E aí, outro momento, Ju, assim, de tudo, porque agora acho que eu tô nessa fase de já desconstruir um monte de coisa, e agora? O que que a gente pode reconstruir, né? O sonho não era aquilo tudo, mas o que tem de potente no real também, que também brilha seus olhos, né? Exato, exato, né? O que que a gente pode fazer dentro daquilo que é possível, né? Num momento histórico tão difícil que a gente tem vivido, do avanço do capitalismo, de adoecimento, né? Dessa lógica que a gente vive, que é muito difícil, assim. Que precariza o nosso trabalho enquanto... Totalmente, né? Então é isso, a gente sai da política pública para trabalhar na clínica, a gente troca um trabalho precarizado por outro, né? Tem mais condições na clínica, eu consigo ter, eu sei que outros colegas não conseguem. Tem mais flexibilidade, tem um retorno financeiro maior, tem, mas não necessariamente. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Construir a clínica é muito difícil também. Instável, né? Uma hora tá massa, daqui a pouco não tá. Um monte de paciente sai, você não tem férias, não tem, né? Um investimento altíssimo, né? De supervisão, terapia, aluguel de sala, né? Hoje a gente tem a possibilidade do online, eu ainda atendo presencial. Sustentei o presencial com toda essa loucura de pandemia, fiquei um tempo afastada, mas voltei assim que pude, e estou até hoje no presencial, né, no híbrido, né, que atendo online e presencial. Mas é isso, e aí agora no doutorado, depois de várias crises com o que pesquisar, resolvi falar disso, né, dessa transição, porque eu brinco que a gente tem uma geração de psicólogos traumatizados com a experiência na política pública. E isso tem tudo a ver com o momento político que a gente vive, de precarização desse trabalho. Desmonte da própria política. Desmonte da política, né? Então, que a gente viveu no governo Bolsonaro, enfim, acho que muitas coisas nossa geração de psicólogos, viveu um SUS e SUAS muito diferente de outras gerações, né? Então,
Então, a gente está vivendo um processo muito difícil mesmo. Eu ia falar Mas, isso. Talvez o contexto de São Paulo seja ainda mais delicado, né? Por mas conta dessa assim, Ju, no questão. Nordeste tem muito contrato de boca. O CRAS, ainda no interior da Bahia, ainda é lugar de mulher de prefeito. Então, assim, é muito delicado, né? Não sei como, acredito que em outros estados tenham outras realidades, mas assim, é isso. Em Salvador, muita gente era contrato de boca, não tinha nem contrato, né? E aqui é essa terceirização. Então, assim, eu não sei, né? Quem for de outros estados, se estiver nos ouvindo e tiver outras informações. Mas assim, Maravilhoso. eu não sei. É muito difícil, é um sucateamento assim absurdo. E aí, mas o que eu acho é que essa experiência, esse olhar de rede, esse pensamento da clínica ampliada, ele constrói uma escuta clínica crítica, ele constrói práticas clínicas que rompem com a psicologia tradicional, né? E aí a minha pesquisa do doutorado, ela pretende caminhar um pouco por aí, assim, né? Porque é isso, acho que hoje é o que tem me feito seguir, né, firme e desejosa de ser psicóloga, é essa possibilidade, né, de construir uma clínica crítica, uma clínica alinhada aos direitos humanos, uma clínica que pensa as políticas públicas, né, que pensa o mundo que a gente vive. Então, acho que hoje é o que eu busco fazer, né? No meu trabalho, na minha escuta, enfim, né? Mas é isso, os desafios para a gente não sucumbir à lógica do capitalismo é. Não, e essa é a beleza e a dor de ser psicóloga também. Parte, né? Que é a profissional que a gente é simplesmente tudo que a gente já viveu, experienciou na vida, assim, né? Essa sua experiência, não em Suzano, mas em toda a área social, te faz ser uma outra psicóloga clínica que você não seria se você não tivesse passado por isso, né? Sim, a gente tem uma visão da clínica, né? Nossa formação é muito conservadora, né? Como eu falei. A gente reproduz muita coisa que a gente nem sabe de onde vem, né? E umas psicanálise doida que nem deve ser mais do que a psicanálise acredita, umas coisas assim, muito, um ranço mesmo, né? A gente tem uma formação cheia de ranço, de umas coisas muito inadequadas, fora de contexto, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a atender, eu ficava, ai, não, isso aí não é psicologia clínica, eu tô fazendo assistência social na clínica. Isso aqui tá errado. E não sei o que lá. Às vezes eu conversando com outras colegas, assim, uma agonia com essa coisa da privacidade, que não pode vazar nada, que não pode nananã. E no serviço público a gente atende de porta aberta. Uma hora um tá atendendo, o outro tá atendendo também. Você tá na brinquedoteca com a criança, daqui a pouco entra assistência social com a criança, já vira um atendimento. Mas tem uma outra lógica de pensar o cuidado. Eu atendo, na minha sala dá para ouvir muito a voz, né? Às vezes dá para ouvir. E eu não tinha muita preocupação com isso. Fui me preocupar com isso depois. Falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso, botar uma música na sala de espera, fazer alguma coisa, mas assim, não tinha nem esse pensamento, né? Eu não tinha esse pensamento dessa clínica meio, como é o nome daquilo de padre? Confessional. E que eu acho que até essa coisa do atendimento online rompeu muito, né, com isso, porque a gente entra na casa do paciente, o paciente entra na nossa casa, né? Você está aqui atendendo, daqui a pouco o interfone toca, não sei o que lá chega, alguém, né, na nossa casa não passa, que a gente se cuida pelo sigilo, né? Mas, enfim, as coisas acontecem, né? Uhum. Campanha toca, você tem que pedir licença, você tem que, né? Enfim, acho que a gente está num momento de muita mudança mesmo na psicologia, nos nossos paradigmas, né? A chegada aí do o fortalecimento das pautas raciais, das pautas LGBT, né? A gente tem uma mudança mesmo, né? Estamos vivendo essa mudança, né? Eu acredito nela, mas ainda é disputa, né? Campo de disputa, sempre, né? Os projetos de psicologia, assim como os de sociedade, estão sempre aí em disputa. E a clínica mesmo, ela era um campo. A psicanálise ainda disputou, mas ela era na sócio-histórica, historicamente, assim, era um campo entregue, né? A gente nem disputava. E agora, mais recentemente, que tá tendo essa disputa. E que bom também, né? Ter outros
outros pensamentos sobre clínica, outras pessoas fazendo clínica também. E é muito interessante estar num programa hoje de psicologia clínica, sendo da sócio-histórica, que é muito diferente da experiência na psicologia da educação, por exemplo, né? Na psicologia da educação, a sócio-histórica tem um respaldo, um nome, né? Os estudos, Vygotsky, etc. Tem uma certa... Enfim, tem uma entrada aí, né? Na clínica, não. E a clínica é esse lugar da psicologia conservadora, né? O programa de psicologia clínica é super conservador. A gente não consegue dialogar com os outros professores. Poucos têm abertura para dialogar, não acham que sócio-histórica é clínica, né? Acha que a gente está fazendo outra coisa. Então, também tem sido difícil, assim, né? Estar na academia nesse lugar hoje. É bem diferente da experiência do mestrado. O mestrado, nesse sentido, era muito mais confortável. E bom, não é fácil para você, mas imagino, né, também, mas também é importante, né? O seu trabalho com certeza vai trazer muitos frutos e uma contribuição importante mesmo para toda essa discussão. Inclusive, ficamos no aguardo para ler o seu Sim, trabalho depois. falta um tempo Compartilhe ainda, com a mas vai gente. acontecer. Compartilha com a gente, que a gente quer muito ler e acompanhar. E, Jamile, muito obrigada mesmo pela participação. Foi uma conversa muito inspiradora mesmo, ouvir suas trajetórias, pontos, né, em que você estava muito empolgada e outros que têm esse luto, essa desistência, e como tudo isso faz parte de todas nós, né? Às vezes a gente acha que é só com a gente, só a gente está passando por crises, dúvidas e não, né? Mas mesmo assim, você segue nesse caminho que realmente faz diferença, assim, né? Tanto você faz diferença na psicologia e a psicologia faz diferença na sua vida. Então, muito É a bom te dialética, ouvir. né, amiga? Muito bom mesmo te ouvir e obrigada. Eu que agradeço, Ju, foi muito bom. Desculpa aí que eu falo muito, vou me empolgando, às vezes vou cortando aí, mas eu agradeço demais, é sempre um prazer, assim, trocar sobre psicologia, né, que dentro das suas contradições é algo que movimenta, né, movimenta a gente, né, que está na área, que acredita na possibilidade de transformação, né, da psicologia.